Olá, meus amigos! Aqui quem vos fala é o professor Ricardo Bravo e hoje vamos falar um pouquinho sobre urinálise, que é um dos principais exames laboratoriais realizados para a avaliação da função renal e a função metabólica em geral do organismo. Mas entre outras aplicações clínicas, nós temos diversas. Primeiro, sem dúvida, seria a pesquisas de doenças infecciosas de trato urinário. Sabemos que essas doenças infecciosas podem atingir tanto o trato urinário baixo quanto o trato urinário alto, sendo que essas últimas são mais graves, também conhecidas como cistites e pielonefrites. Então, a infecção urinária geralmente é ascendente e é mais frequente no sexo feminino devido à facilidade anatômica que as bactérias se encontram por fazer parte daquela flora anfibionte naquela região da mulher que favorece a sua autoinfecção. Segundo critério seria a avaliação da função renal. Sabemos que o rim é um importante órgão excretor, é responsável pela excreção do metabolismo geral que ocorre dentro do nosso organismo. Então, muitas dessas substâncias excretadas servem como marcadores de função renal. E podemos fazer também a avaliação da depuração que o rim faz num determinado intervalo de tempo a partir de equações matemáticas onde correlacionamos o peso, a altura e o volume urinário. E mais para frente falaremos disso. Auxílio de doenças hepáticas, por quê? Pelo mesmo motivo, porque o rim trabalha em conjunto com o fígado. O fígado seria o grande laboratório do nosso organismo, aprendemos assim no colegial. E várias funções hepáticas quando são prejudicadas, liberam substâncias que são excretadas pela urina, devido à sua característica hidrossolúvel, como é o caso da bilirrubina direta. Então, doenças hepáticas agudas podem causar um aumento da sua bilirrubina direta e, consequentemente, a sua excreção renal. Avaliação de patologias de trato urinário. Essas patologias de trato urinário podem ser cálculos renais, por exemplo, ou então tumores localizados no rim. Pode ocorrer também doenças autoimunes que afetam os rins, como no caso glomerulonefrite de origem streptocóxica e várias causas secundárias, como traumas, enfim, cirurgias, tudo que pode acometer em algum ou mais de um órgão do trato urinário, que começa desde a uretra, vai para bexiga, os ureteres e os rins. Então, também, como outro critério, a aplicação clínica, nós temos aí a medicina forense. Sabemos que o rim, por ser um grande órgão excretor, várias substâncias ilícitas são excretadas justamente pela urina. Então, a grande importância deste subproduto do metabolismo para auxiliar o analista e a polícia a descobrir provas de eventuais utilização de drogas ilicitamente. Com relação a algumas doenças metabólicas, nós também temos aplicação para o diagnóstico de algumas doenças metabólicas, principalmente fenilcetonúria. Fenilcetonúria e também a diabetes mellitus, tá? Que são doenças aí que podem ser diagnosticadas através de urina, mas também temos outras doenças menos comuns, como a galactosemia, temos também a síndrome de Fanconi, são doenças mais raras que envolve a liberação de determinados metabólitos na urina. Temos também a aplicação clínica como estado gestacional. Sabemos que mulheres gestantes, principalmente em fase terminal, podem estar liberando proteínas na urina, que significa que pode estar ocorrendo um risco de eclâmpsia renal. Então, seria muito importante estar avaliando essas gestantes para verificar eventuais sinais de pré-eclâmpsia através da liberação de proteínas urinárias. E com relação à avaliação hormonal, seria aí também
um critério bastante utilizado porque alguns hormônios têm em parte a sua liberação renal, como por exemplo o LH, o FSH, temos o hormônio antidiurético conhecido como ADH e também o beta-HCG, que seria um hormônio produzido pela placenta que tem o significado direto de gravidez, mas também pode ser liberado em casos de alguns tumores, por exemplo, de colo de útero, que devem ser investigados. Passando aqui para a fase pré-analítica do exame de urina. A coisa mais importante que nós temos que avaliar, o critério mais importante seria a higiene do trato geniturinário, tá? Depois nós temos aí o tempo de retenção urinária, a frasco de coleta que deve ser utilizado, tempo entre a coleta e o transporte para o laboratório e coletas especializadas principalmente em crianças. Bom, com relação à higienização feminina, nós temos aqui um passo a passo que nós devemos tomar como regra. Primeira coisa, lavar as mãos, afastar os grandes lábios, lave a região vaginal com bastante água e sabão, enxugue com papel toalha, de frente para trás e nunca de trás para frente. Depois, comece a urinar no vaso sanitário, mantendo o afastamento dos grandes lábios, sem interromper. Colha uma micção mediana para que você possa coletar uma porção significativa e mais limpa de contaminantes, vamos dizer assim. Despreze o restante no vaso sanitário, tampe bem o frasco e leve ao laboratório. Essa seria a maneira de higienizar o trato feminino. Já com relação ao masculino, mesma coisa em relação à parte preliminar, que é a higienização da genital masculina. Depois nós temos que expor a glande, lavar bastante a glande, secar com papel toalha, iniciar uma micção e pegar o jato médio, interrompendo. Da mesma forma, terminando a micção, fechar o frasco hermeticamente para que não ocorra contaminação. Com relação ao tempo de retenção urinária, seria aí um tempo mínimo que a urina deve permanecer na bexiga para quê? Para que ela fique concentrada de uma certa forma que ela possa agregar todos os elementos que são frutos do metabolismo, quanto aqueles elementos que são parte integrante da sua anatomia, que seriam vistos através do exame microscópico e sedimentoscopia. Isso seria muito importante, um tempo mínimo de 3 horas de retenção, para que você possa ter essa solução, que seria a urina, em um equilíbrio generalizado entre metabólitos e estruturas celulares microscópicas. Com relação ao frasco de coleta, deve-se sempre ter atenção em coletar em frasco estéril, principalmente quando é realizada a coleta de cultura. A coleta de cultura você tem que evitar de qualquer forma a contaminação por germes que possam estar ali no local, em um frasco, por exemplo, não esterilizado. A quem manipula deve também se ater em manter as mãos sempre higienizadas, e o frasco deve ser levado hermeticamente fechado até o local de análise. Com relação ao volume enviado, eu coloquei aqui que pode ter algumas situações que possa prejudicar, né, em relação ao volume que deve ser enviado ao laboratório. Nós temos aí situações onde o paciente é anúrico. O que seria anúria? Anúria é quando o paciente ele não consegue, em 24 horas, excretar 400 ml de urina. Ele excreta menos de 400 ml de urina. Já o estado de oligúria seria um estágio onde você excreta menos de 1 litro de urina. E já a poliúria, quando você excreta mais de 3 litros de urina, falando de forma genérica, tá? Existem algumas patologias que vão estar relacionadas a cada um desses estados, mas o importante para o laboratório seria o volume enviado, que seria um volume mínimo suficiente para que você
tenha uma representatividade tanto nos aspectos químicos, físicos, quanto na sedimentoscopia. Por quê? Porque o volume urinário ele vai ser concentrado principalmente no aspecto da sedimentoscopia urinária. O que seria essa concentração? A concentração seria a quantidade de urina que, após o processo de centrifugação, iria se concentrar aqui na parte inferior do tubo Falcon, que é um tubo específico para análise de urina. E dependendo da coluna, que seria a quantidade indicada, que seria pelo menos 10 ml, se você coletar um volume menor, esse sedimento é proporcional ao volume coletado. Quanto mais próximo ao limite máximo do tubo, mais representativo seria este sedimento. Então, por isso que urina menos de 5 ml não deve ser aceita pelo laboratório. Isso digo em crianças, que às vezes é difícil coletar recém-natos, em bebês, um volume maior que 5 ml. Mas em adulto, eu até acrescento um pouquinho esse volume mínimo para 10 ml, sendo que o tubo Falcon geralmente ele tem uma medida de 10 a 15 ml, que seria então a medida do volume adequado para análise. Com relação aos frascos de coleta para bebê, nós temos o frasco unissex, masculino e feminino. Esses frascos eles servem tanto para a parte de EAS quanto para a cultura. O importante é trocar eles de período em período, caso a criança não faça a sua excreção urinária dentro dele, certo? E ele tem em volta aqui um formato que adapta ao órgão genital, tanto feminino quanto masculino quanto unissex, e deve ser feita previamente uma asepsia com uma gaze em álcool ali na pele do bebê, antes de retirar esse adesivo aqui para colar no local. E esses saquinhos coletores eles devem ser trocados de hora em hora para evitar uma eventual contaminação ali, principalmente caso for solicitado o exame de cultura para esse cliente. Com relação ao tempo de armazenamento, o tempo é crítico a partir do momento que a amostra ela é destinada principalmente ao exame microbiológico de urina. Então, essa amostra ela deve ser entregue ao setor analítico no máximo em 2 horas, devendo ser conservada em temperatura refrigerada nesse meio tempo. Tá? E o laboratório imediatamente, ao pegar essa amostra, ele deve encaminhar a área técnica para que realize o repique primário, em caso for cultura. Se não for exame de cultura, o ideal também é que não demore mais que 3 horas. Por quê? Porque os constituintes internos da urina podem alterar, principalmente se tiver bactérias envolvidas ali que vão transformar a ureia em nitrito e outros subprodutos que podem ser digeridos por as mesmas bactérias. Por exemplo, a glicose pode ser consumida, então vai diminuir. Então é importante você tratar tanto a amostra de cultura quanto a amostra destinada à análise do EAS como uma amostra no máximo de 3 horas, para que você possa ter uma qualidade melhor no seu processo. Com relação ao exame químico da urina, nós vamos discutir aqui todos esses aspectos: o volume, a cor, o odor, o aspecto, o pH, a densidade e o depósito. Então, com relação à cor da urina, nós podemos ver a urina das mais diversas cores, sendo que elas são representativas de determinados tipos de patologia. O padrão normal da coloração da urina seria um amarelo palha, que significa que a pessoa está em estado de hidratação normal e não apresenta patologias iminentes no momento. Quando essa coloração altera-se para o vermelho, você já tem aí uma suspeita de presença de hemácias na urina. Quando essa urina torna-se castanho, você já pode ter uma suspeita
de doenças hepáticas relacionadas a esta urina. Então, é muito importante verificar, fazer um questionamento prévio ao paciente, uma anamnese, para saber se ele tem alguma doença de base que possa estar alterando a coloração da urina. Sem falar nos medicamentos. Alguns medicamentos podem alterar drasticamente a cor da urina e até alguns alimentos. Então, por exemplo, o cepurim, que é um medicamento que pode fazer com que a urina se torne azulada ou esverdeada. O piridium faz com que a urina fique com um aspecto alaranjado bem forte. Alguns alimentos, como beterraba, também pode levar a coloração da urina a ficar um pouco mais avermelhada. Então é interessante justamente ter esse questionamento com os pacientes. Com relação ao odor da urina, o odor da urina está muito ligado à presença de germes, principalmente aqueles germes nitrificantes, que são os chamados coliformes fecais. Os coliformes, eles são bactérias gram-negativo que são tipicamente encontrados no trato gastrointestinal, mas que eventualmente podem infectar o trato urinário, causando a infecção de trato urinário, a famosa ITU. São os agentes mais prevalentes nesse tipo de infecção e, por ser bactérias intestinais, elas formam geralmente gases. E esses gases, em contato com os subprodutos da urina, podem levar a um cheiro muito desagradável, motivo pelo qual, às vezes, quando você manuseia o pote, a partir do momento que você já abre o pote, você sente aquele cheiro forte, que é um cheiro decorrente à transformação da amônia e da ureia em nitrito. Isso é muito comum. Provavelmente esse cheiro está ligado à infecção por coliformes. Então o germe mais prevalente na urina seria a Escherichia coli, que seria um coliforme fecal. Com relação ao aspecto da urina, nós podemos ver a urina antes de ser manipulada pelo técnico de laboratório ou pelo profissional, o aspecto que ela pode não estar transparente, ela pode estar levemente opaca ou com um aspecto turvo. Tá? Esse aspecto pode ser decorrente à precipitação de cristais, pode ser decorrente à descamação celular do trato urinário, pode ser decorrente à presença de grande quantidade de bactérias que deixa a urina turva. Então, o aspecto turvo da urina ele só vai ser elucidado após você centrifugar essa mesma amostra e passar ao procedimento de sedimentoscopia para ver que tipo de estrutura deixa o aspecto da urina turva, tá? Principalmente cristais amorfos, né? Que são partículas amorfas, na verdade, de urina ácida, como o urato amorfo, deixa a urina opaca com aspecto alaranjado. Já o fosfato amorfo, que seria uma partícula presente em urinas alcalinas, ela deixa meio esbranquiçado. Então nós temos que ter aí fases subsequentes à análise para definir que tipo de elemento está causando a turvação da urina, deixando ela com esse aspecto. Com relação ao pH da urina, também é um exame físico químico muito importante, que ele vai definir o quão ácido, o quão neutro ou o quão alcalino a urina se encontra. Normalmente, a urina, de modo fisiológico, ela tende ao aspecto levemente ácido. O pH ácido da urina protege, na verdade, o trato urinário contra a proliferação de alguns germes oportunistas. E é justamente devido a esse pH que nós não somos colonizados, por exemplo, por cândida. Tá? O pH urinário levemente ácido, ele previne a proliferação de cândida no trato urinário, principalmente da mulher, que ela poderia ser susceptível à candidíase, visto que o trato reprodutor feminino fica nas proximidades e ele é colonizado por cândida. Então, a simples manutenção do pH urinário levemente ácido previne
essa infecção de flora cruzada. E também o pH urinário é fundamental para estabelecer determinados tipos de litíase renal. Por quê? Porque determinados cristais só precipitam em pH específico ou só se formam em determinado pH. Então nós temos os cristais derivados de urina ácida, nós temos os cristais derivados de urina alcalina e tem aquelas partículas cristalinas que podem precipitar em pH neutro, mas geralmente conhecido vulgarmente como areinha da urina. Mas o pH é fundamental porque normalmente o pH de uma urina saudável ele tende a ser levemente ácido. Com relação à densidade urinária, nós poderemos, através desse parâmetro físico, definir se a pessoa está hiperidratada ou hipoidratada. E existem algumas patologias também que estão relacionadas diretamente à densidade urinária. Então, a densidade da água, nós temos como base, ela é 1000. E a da urina, ela é 1005 a 1035. Pela química, sabemos que a densidade é a relação entre massa e volume de uma solução. Então, como a urina é uma solução e uma suspensão, a quantidade de produtos em solução e em suspensão vai estar diretamente relacionado à sua densidade. Então, uma urina que é portadora de muitas partículas celulares, tem muitos compostos químicos em solução, provavelmente terá uma densidade urinária maior, caso o volume ingerido de líquidos para depuração desses produtos forem constantes, do que uma urina que tem uma menor quantidade de partículas juntamente com substâncias em solução, mantendo o mesmo volume. Então, pessoas que estão desidratadas tendem a ter uma densidade urinária alta. Por exemplo, um atleta que fez uma competição de altíssima performance ingerindo pouquíssima água, no final da prova ele vai estar com uma urina com a densidade urinária alta, porque ele perdeu muito líquido pelo suor, pela respiração, formou pouca urina e em grande concentração de substâncias que vão estar ali que teriam sido excretadas. Tá? Ao contrário, uma pessoa que está em completo repouso, tomando soro e líquido para fazer um exame de imagem, por exemplo, vai ter uma retenção urinária, a princípio muito grande, e na hora que ela for fazer xixi, ela vai liberar uma urina extremamente diluída devido à quantidade de líquido que ela teve que ingerir antes de fazer esse exame. E é claro que nós temos também o viés patológico, né? Algumas doenças causam diminuição da densidade, algumas doenças causam um aumento da densidade. Por exemplo, a diabetes insípidos, ela causa uma diminuição da densidade, porque ela diminui, ela bloqueia, né, o ADH, e então a pessoa perde a propriedade de reter urina. Então ela vai eliminar grande quantidade de urina e essa urina vai ter uma baixíssima densidade. E já doenças relacionadas ao quadro de desidratação vai estar diretamente relacionado ao aumento da sua densidade, como no caso uma diarreia. A pessoa com diarreia começa a expelir muita água pelas fezes, né? Pela via retal. Com isso você vai ter uma diminuição do filtrado urinário, levando a uma desidratação com a consequente aumento da densidade urinária. Com relação ao depósito da urina, o depósito urinário seria justamente o processo da preparação da urina para ser levada à fase da sedimentoscopia, que é submeter a urina a um processo de centrifugação e logo depois desprezar o sobrenadante. Então, nós verificamos que após o processo de centrifugação, sempre vai ficar uma quantidade de sedimento localizado na parte inferior do tubo Falcon, tá? E essa parte ela é projetada justamente para abrigar esse sedimento para quando o analista
for despejar o sobrenadante, ficar apenas o sedimento para ser analisado. Porém, esse sedimento, dependendo da patologia do paciente, pode ser muito grande. Por exemplo, em casos de piúria maciça provocados por uma infecção renal grave, como uma pielonefrite, pode levar a uma grande quantidade de pus. Logo, você vai ter um sedimento totalmente anormal, formando uma camada leucocitária. Tá? Então, o sedimento vai ser proporcional justamente à quantidade de partículas em suspensão na urina após o processo de centrifugação. E com relação à técnica para preparação da urina, nós primeiramente falamos da parte inicial, que eu acabei de passar para vocês, que seria a parte pré-analítica e os exames físicos. A partir destes, nós iremos partir para os exames químicos, que eu falarei em um outro vídeo para vocês, e futuramente em um terceiro vídeo falaremos sobre os exames de sedimentoscopia. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu farei questão de responder com todo carinho. Espero que tenha aproveitado aí a aula de hoje. Te vejo numa próxima ocasião. Meu muito obrigado, valeu e tchau!